recomeço. Sim, você pode recomeçar, voltar ao percurso, a carreira proposta pelo Senhor para a sua vida. Segundo o escritor aos Hebreus, nós devemos manter os nossos olhos em Jesus, fixos, olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Determinação para ir em frente, uma vez cientes do perdão de Deus liberado, temos o principal para levantar a cabeça e ir em frente e voltar a caminhar com Ele, porque Ele quer caminhar contigo, guiar seus passos, te conduzir em triunfo, em vitória. Aleluia. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 7 e 8, diz assim: Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Vede? Não importa o que te fez parar, o que te fez recuar. Não importa no sentido, eu estou dizendo, né, de qual foi a razão, qual foi a situação. O importante é você saber que essa persuasão, o que te fez parar, não veio da parte daquele que te chamou. Não veio da parte de Deus. Não veio da parte de Cristo. Então, eu quero falar neste momento sobre o posicionamento que você precisa tomar, sobre alguns passos indispensáveis para essa retomada, para este recomeço, para o novo de Deus na sua vida. E o primeiro ponto, o primeiro passo já mencionado, é manter os olhos fixos em Jesus. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Manter os olhos em Jesus. Fitar nele, o autor e consumador da sua fé. Ao mencionar isso, nós podemos lembrar de Pedro. E um episódio maravilhoso, quando ele e os discípulos estavam no barco, está lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, e começou uma tempestade, ventos fortes, ondas violentas, e eles estavam já assustados, temerosos. Jesus não estava dentro do barco com eles naquele momento, mas diz que na quarta vigília da noite, Jesus aparece andando sobre as águas. E eles que já estavam assustados por conta da tempestade, agora se assustam a ver alguém andando sobre as águas. E aí, segundo está escrito lá no capítulo 14, né, de Mateus, versículo 26, os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. E aí Jesus, imediatamente lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E aí Pedro diz assim: Senhor, se és tu mesmo, me faz
e ter contigo por sobre as águas. E você conhece a história, né? Jesus falou, vem. E Pedro saiu do barco, debaixo desta palavra de ordem de Jesus, dizendo, vem. E Pedro andou sobre as águas também. Também. Mas na sequência do texto nós vemos o relato que, reparando, Pedro de repente começou a prestar atenção na força do vento. Ele tirou os seus olhos de Jesus e colocou os seus olhos na circunstância que estava ali ao seu redor. Era a tempestade, o vento continuava forte. E diz que aí ele começou a afundar. Começou a afundar. E aí ele gritou, salva-me, salva-me, Senhor. E Jesus imediatamente, prontamente estendeu a mão e tomou Pedro e caminhou com ele para o barco. Vede? Primeiro ponto, primeiro passo para uma retomada, né? A retomada, caminhar com Deus, que é caminhar pela fé, crendo no que Ele diz, é não tirar os olhos dele. Não tirar os olhos de Jesus. Amém? Não se distrair. Não focar os problemas. Os problemas existem. Os problemas existem. Nós não ignoramos os problemas, mas eles não são maiores do que o nosso Deus, do que o nosso Cristo. Então, os nossos olhos devem estar em Cristo. Em Cristo. Amém? Nenhuma distração. Não devemos nos distrair porque senão perdemos o foco. Perdemos o foco. A fé é minada e aí a gente sai da rota de Deus, sai da rota do Senhor para a nossa vida. Segundo posicionamento, segunda atitude indispensável para a nossa vida em todo tempo e para um recomeço, não é? Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Então, o segundo ponto é a meditação na palavra de Deus. Diariamente, porque a palavra é alimento para a nossa vida espiritual. Amém? Então, precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Isso é necessário para o dia a dia, para a nossa saúde espiritual. Isso é indispensável para um recomeço com Deus, uma retomada na caminhada da fé. Meditação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eu quero deixar como texto de referência Salmos 1, Josué capítulo 1 também, onde fala da importância da meditação da palavra diariamente, de não desviar, né, os olhos da palavra de Deus, não tirar dos seus lábios a palavra de Deus diariamente. Amém? E o terceiro é se colocar em total dependência de Deus, do Espírito Santo, se relacionando com Ele. Vida de oração, diálogo com Deus, conversa com Deus diariamente também. É verdade. Jesus aqui na terra, Jesus orava, ele conversava com o Pai. Ele disse em certa ocasião, que tudo que ele fazia é o que ele via o Pai fazer. Jesus se movia, dirigido pelo seu Pai, por Deus, porque ele tinha uma vida de relacionamento com o Pai. E nós precisamos ter essa vida de relacionamento com Deus, através da oração, para estarmos sensíveis à sua voz, sensível ao Espírito Santo, à direção de Deus para todas as áreas da nossa vida.
Não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Podemos achar que vamos vencer, não é? Vamos vencer neste mundo apoiados na nossa capacidade humana. Não, é dependente de Deus, é dependente de Deus. Muitos que pararam, os que pararam, se olhar lá para trás, vai poder lembrar perfeitamente que o tempo em que você se manteve bem, se manteve firme, se manteve de pé, seguindo ao Senhor com alegria, vencendo as tentações, sabendo lidar com as adversidades, você vai ver que foi um tempo em que você praticava essas disciplinas espirituais. Você meditava na palavra, você orava, você mantinha os olhos em Jesus. Em Jesus. Não nas pessoas, não nas circunstâncias. Os problemas existem, sim. Não ignoramos o problema, não ignoramos os problemas. Mas se nós tirarmos os olhos de Jesus e colocar os olhos no problema, focarmos o problema, ele fica intransponível. Intransponível. Ao ponto das pessoas olharem e falar, eu não tenho como, eu desisto. Eu me rendo, eu jogo a toalha. Então, para uma retomada e para uma vida cristã vitoriosa, que é o que Deus tem para nós, precisamos manter essas disciplinas espirituais. Então, faça isso nessa retomada. Volte ao percurso praticando, porque na realidade não são os problemas, os responsáveis, ou pessoas, os responsáveis por você ter parado, por você ter desistido em algum momento. Não, na realidade é porque você não soube lidar com os problemas. Na realidade, você estava fragilizado. Então, em nome de Jesus, recomece e viva a vida que Deus preparou para você. Existe uma carreira proposta pelo Senhor. Se você parou, é hora de recomeçar. Se você está na caminhada, vá em frente, utilizando desses recursos de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Tenha um dia de paz. Deus abençoe sua casa, sua família. E viva, desfrute o melhor de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Viva com Deus, viva em fé, ande em fé para a glória de Deus.